Depois de mais um tropeço, Domenech Torrent vive semana decisiva à frente do Flamengo e no vídeo de hoje do canal do Nicola quero te contar até que ponto a multa rescisória alta pode ser um impeditivo para sua demissão. Vou te falar também a respeito dos números recordes de audiência com a final da Champions League. A TNT conseguiu inclusive bater a Globo. Vou te atualizar sobre os naming rights, troquei mensagens com o André Sanches nesse domingo e te atualizo a respeito dessa história. E por último, tudo sobre a treta entre o empresário do Igor Gomes e o técnico do São Paulo, Fernando Diniz. E aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal e antes de passar todas as informações importantes que eu prometi agora há pouco, queria pedir para você ver o vídeo até o fim, se curtir, não esqueça de dar um like, se inscreve no canal do Nicola para dar uma ajuda, só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se e para fechar queria pedir para você virar membro do canal do Nicola, vou deixar na descrição desse vídeo um link, você clica lá, escolhe um dos 5 planos e passa a ter uma série de vantagens, como por exemplo participar de lives exclusivas, estar no bolão e na liga exclusiva para membros no Cartola, tudo isso valendo prêmios, beleza? Bora começar o vídeo falando sobre a venda dos name rights do estádio do Corinthians. Sim, depois de anos de tentativa, o Corinthians enfim conseguiu vender o nome do seu estádio. A empresa segue tendo seu nome mantido em sigilo, mas a informação que eu trouxe no vídeo desse domingo agora já se tornou oficial. O André Sanches inclusive usou seu Twitter para confirmar que pequenos detalhes separam o anúncio. Ao que tudo indica, esse anúncio deve ocorrer próximo do dia 1º de setembro, quando o Corinthians completa mais um aniversário. Queria te dar mais detalhes a respeito de quem pode ser a parceira do Corinthians que vai desembolsar entre 300 e 340 milhões de reais para ocupar o nome do estádio durante os próximos 20 anos. Te contei nesse vídeo do domingo que essa empresa vai ter a obrigação de pagar em 10 anos esse valor que varia entre 300 e 340 milhões de reais. Te contei também no vídeo que uma pessoa próxima ao Andrés assegurou que esse acordo foi fechado com a Neoquímica, empresa que faz parte da Hipermarcas, que desde 2017 mudou de nome e passou a se chamar Hypera Pharma. Troquei ideia com o presidente André Sanches via WhatsApp e ele me assegurou que não se trata da Neoquímica, que o acordo entre o Corinthians e essa empresa que comprou os name rights não é com a Neoquímica. Via Twitter ele também já havia assegurado que essa empresa nunca havia patrocinado ou estado na camisa do Corinthians. Ou seja, também poderíamos excluir a partir daí a Samsung, que é uma das cotadas para ter comprado os name rights do Corinthians. A Samsung já foi patrocinadora do Timão. E aí eu vou resgatar uma conversa que eu tive com o próprio Andrés ao longo da semana. Ele chegou a falar em 4 empresas com quem ele negociava. Eram elas a Samsung, a Emirates, a Magazine Luiza e a Claro. Se não tem Samsung, e ele também já garantiu que não é a Neoquímica, sobrariam 3 empresas, a Emirates, a Magazine Luiza e a Claro. Isso é claro se o Andrés não estiver despistando e de fato estiver fechado com a Neoquímica, mas para não quebrar qualquer protocolo ou para não quebrar qualquer suspense, ele estaria usando um despiste. Vale a lembrança de que a Neoquímica já foi patrocinadora do Corinthians entre 2010 e 2011, quando pagava por ano 42 milhões de reais de patrocínio master. Para arrematar, com esses cerca de 340 milhões, que a próxima empresa, que essa empresa, cujo nome não foi confirmado, pagará ao Corinthians, o Timão vai dar um belo salto para conseguir quitar seu estádio. Hoje as dívidas com a Caixa Econômica variam entre 470 e 530 milhões de reais. O Timão ainda deve cerca de 100 milhões para o Odebrecht, mas com essa entrada de 300 e poucos milhões de reais, certamente a contabilidade do estádio vai ficar muito mais tranquila. Agora te contar sobre a treta que está rolando entre o empresário Wagner Ribeiro, que representa o Igor Gomes, e o técnico do São Paulo, Fernando Diniz. Wagner Ribeiro, que é São Paulino declarado, tem feito algumas críticas ao técnico do São Paulo. Entre elas a seguinte frase, dita no Mesa Redonda, programa da TV Gazeta, abre aspas. Acima de tudo sou São Paulino e fiquei decepcionado com a eliminação por Mirassol. O Igor Gomes está conosco há 11 anos. É um garoto que tem habilidade, joga no meio campo e foi colocado na ponta, de costas para o jogo. Falei como torcedor, ele é um treinador mediano que está em um grande clube e está fazendo um péssimo trabalho, fecha aspas. Declaração bem forte, especialmente nesse final. Depois da vitória contra o Sport, que teve o Igor Gomes começando como reserva, o Fernando Diniz respondeu da seguinte maneira, abre aspas, a minha relação com o Igor Gomes eu sei muito bem costurar. Acho que não tem nada a ver com o seu empresário. Eu tenho absoluta certeza que eu faço mais pelo Igor e já fiz que seu empresário, certeza absoluta, fecha aspas. Teve uma tréplica, o Wagner Ribeiro voltou a cornetar o treinador e disse mais,
disse que o Diniz só o colocou na reserva contra o Sport nesse domingo, vitória do São Paulo por 1-0, como uma retaliação às críticas feitas pelo próprio Wagner Ribeiro. Dá uma olhada o que o empresário falou, abre aspas. Eu acho que já causou prejuízo. Eu postei ontem de manhã e ontem à tarde, ele já colocou o Igor na reserva. Ele já teve a vingança dele, uma coisa ridícula, fecha aspas. É só mais um ingrediente, mais um elemento nesse processo de fritura pela qual o Fernando Diniz vem passando pela falta de resultados no São Paulo. Com a vitória contra o Sport, certamente ele ganha um pouquinho mais de tranquilidade, mas toda essa tranquilidade vai para o espaço em caso de derrota na próxima partida, quando o São Paulo recebe o Corinthians no próximo domingo no Morumbi. Essa pode ser a partida derradeira para o Fernando Diniz. Se ele perder para o Corinthians, dificilmente o Raí vai conseguir bancar a permanência do treinador. E o mais curioso é que o São Paulo conseguiu, com a vitória desse domingo, saltar bem na tabela de classificação. É atualmente o quinto colocado com 7 pontos conquistados, a apenas 5 do líder do campeonato, que é o Internacional. Quero te falar agora sobre a final da Champions League e o título do Bayern de Munique, vitória por 1-0 em cima do PSG nesse domingo, gol do Coman, marcado no segundo tempo. O Bayern de Munique foi melhor, especialmente no segundo tempo, mereceu a vitória. O Neymar não fez um bom jogo, primeiro tempo de razoável para bom, segundo tempo bem abaixo das expectativas, tudo também por causa da diferença de conjunto dos times. O Bayern muito mais coletivo, muito mais capacitado do que o PSG. Mas o que eu queria destacar são os números de audiência por conta dessa transmissão. Quero começar falando sobre o Facebook, onde a partida também foi transmitida e chegou a bater 4,2 milhões de espectadores únicos, registrando um novo recorde mundial de uma transmissão esportiva. O recorde pertencia ao YouTube, a Flu TV, que transmitiu a final da Taça Rio, você vai lembrar, aquela decisão nos pênaltis contra o Flamengo, e obteve, durante as penalidades, 3,6 milhões de espectadores únicos. No primeiro tempo dessa partida deu domingo, na vitória do Bayern de Munique, o jogo ainda estava em 0-0, foram 4,2 milhões de espectadores únicos, registrando um novo recorde mundial. E não foi apenas no Facebook que a partida transmitida para o Brasil foi um sucesso, por conta da presença do Neymar, mas também por conta da expectativa para saber quem seria o campeão europeu. A TNT registrou a maior audiência da história da TV paga em 30 anos. Faz 30 anos que a gente tem a televisão fechada no Brasil e nunca haviam registrado números tão altos como o desse domingo. Picos de audiência superando 20 pontos no primeiro e também no segundo tempo. A média de audiência da partida ficou na casa dos 16 pontos, ultrapassando os 15 pontos, que eram até então o recorde da TV fechada. No ano passado, em agosto do ano passado, a partida entre Palmeiras e Grêmio no Fox Sports havia registrado uma média de audiência de 15 pontos. Além de registrar os maiores números da história da TV fechada no Brasil em 30 anos, o confronto entre PSG e Bayern de Munique ainda foi capaz de fazer a TNT bater a Rede Globo de televisão em alguns momentos. A Globo transmitia também às 4 da tarde o clássico entre Palmeiras e Santos para São Paulo e Vasco da Gama e Grêmio para várias partes do país. Pois saiba que com esses 20 pontos de pico, a TNT conseguiu bater em muitos momentos a Globo. Para completar, nos instantes em que não conseguiu estar à frente da Globo, a TNT bateu todas as outras emissoras de TV aberta, de SBT, Record, Rede TV, Bandeirantes, e ainda tirou muitos pontos de audiência da Globo. Tanto que a média de audiência do confronto entre Palmeiras e Santos foi de 16 pontos, uma média 7 pontos inferior, por exemplo, à partida da semifinal do Campeonato Paulista, que ocorreu em 2 de agosto e que teve Corinthians e Mirassol, média de 23 pontos, ou seja, a TNT conseguiu fazer um enorme barulho nesse domingo. Quero fechar o vídeo falando sobre mais um tropeço do Flamengo de Domenech Torrent, empate nos últimos segundos da partida contra o Botafogo. O Botafogo havia aberto o placar com Pedro Raul no finalzinho da partida, um baita golaço, e no último lance do jogo, o Bruno Henrique chutou, o Benevenuto colocou o braço na bola, o árbitro marcou o pênalti com a ajuda do VAR, pênalti bem marcado que o Gabigol bateu para empatar 1-1. Narrativa parecida à que a gente viu no último confronto do Flamengo como mandante no Maracanã, no confronto contra o Grêmio sai na frente e num gol de pênalti, o Flamengo consegue o empate que evita um tropeço, uma derrota para Domi Torrent.
O Espanhol tem 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas em 5 rodadas do Campeonato Brasileiro. Dessa maneira, o Flamengo ocupa só a 13ª colocação, são 5 pontos conquistados em 15 possíveis, aproveitamento de 33%. O Flamengo ainda pode perder essa posição, até porque tem muito mais jogos do que vários adversários. Como, por exemplo, o Corinthians, são 2 jogos a mais que o Corinthians, tem uma partida a mais do que o Goiás, do que o Fortaleza e do que o Atlético Goianiense. O Flamengo ainda corre o risco de voltar para a zona do rebaixamento. Mais uma vez, pelo menos para mim, deixou péssima impressão em relação a uma série de decisões que o Espanhol tomou. Entre elas, por exemplo, a de deixar Arrascaeta e Gerson no banco de reservas. Existiam muitas dúvidas em relação às condições físicas deles. Posso assegurar que os dois estavam bem para pelo menos entrar em campo. Não tinham problemas físicos, não estavam contundidos. Foi opção do treinador, que mais uma vez ignorou Michael. Sim, o 12º jogador nos tempos de Jorge Jesus. Foi pela 4ª partida consecutiva um mero espectador do banco de reservas, não foi utilizado em momento algum. Pedro Rocha começou como titular, o Vitinho entrou durante o segundo tempo, um Flamengo irreconhecível durante a maior parte do jogo, até conseguiu pressionar o Botafogo na etapa final, mas outra vez acabou decepcionando e faz uma campanha horrorosa, muito aquém daquilo que pode. Até por isso já começou a ficar muito grande a pressão pela demissão do Dome. A semana vai ser extremamente decisiva para o novo treinador rubro-negro. No domingo ele enfrenta o Santos na Vila Belmiro e caso conheça mais uma derrota, pode acabar virando motivo para demissão. Porém, tem muita gente se perguntando se a multa rescisória alta acabará ajudando o Dome a ganhar uma sobrevida. Tentei descobrir os valores, ninguém do Flamengo confirma quais as cifras que envolvem uma possível demissão ou um pedido de demissão do Dome. Mas o Flamengo precisou aumentar essa multa, especialmente em relação ao que fez com o Jorge Jesus. Você vai lembrar que o JJ, para renovar o contrato com o Flamengo, exigiu uma multa baixa de 1 milhão de euros. E foi graças a esse valor que ele conseguiu a rescisão do contrato com o rubro-negro para voltar para o Benfica. 1 milhão de euros equivaleram, na época, a mais ou menos 6 milhões e 300 mil reais. Para não correr esse risco, o Flamengo decidiu colocar uma multa rescisória bem alta com o Domenech Torrent, imaginando que ele poderia fazer sucesso por aqui e chamar a atenção de um clube na Europa. Mas a coisa pode acabar se virando e o Flamengo pode precisar demitir o Dome e eventualmente não o demiti-lo por conta dessa multa rescisória alta. Antes de gravar o vídeo, mandei uma mensagem para o Marcos Braz perguntando se a multa rescisória era de 4 milhões de euros. Ele garantiu que não, disse que o valor é inferior a esse. Embora o presidente Rodolfo Landim já tenha dado uma entrevista recentemente afirmando que a multa rescisória é das mais altas. Separei um trecho em que ele explica um pouquinho essa história. Abre aspas, o que eu posso dizer para a torcida do Flamengo é que eu tenho certeza que isso, no caso a saída do Torrent para outro clube, não ocorrerá. Esse ano e meio que a gente está firmando o contrato com ele, a multa é muito alta, mas muito maior do que a multa que foi estabelecida no contrato do Jorge Jesus. Um pouquinho mais para frente ele cita não valores, mas cita condições, abre aspas. Posso garantir que é uma multa na ordem de grandeza que seria de mais de 1 ano de salário do técnico mais bem pago do mundo. Então, não é uma preocupação que a torcida deve ter, na minha percepção, fecha aspas. O técnico mais bem pago do mundo, pelo menos que consta, é o Diego Simeone, que ganha na casa de 23 milhões de euros por temporada. O Marcos Braz mesmo disse que a multa rescisória é inferior a 4 milhões de euros. Não teria muito cabimento que o Flamengo estipulasse uma multa superior a 23 milhões de euros, então de qualquer forma há uma contradição entre o que o presidente Rodolfo Landim diz e o que o Marcos Braz me garantiu via WhatsApp. Mas seja lá o valor de 4 milhões de euros ou de 23 milhões de euros, certamente o Flamengo teria de desembolsar uma baita bala caso demitisse o Espanhol, que definitivamente tem muito a melhorar. Ele conhece bem pouco do atual elenco do Flamengo e o rubro-negro tem pagado um preço bem alto por conta desse desconhecimento. Aí só para fechar, tem mais um ponto que pode jogar a favor da permanência do Dome. Certamente, se o Marcos Braz o demitir agora, vai mandar um recado de que errou na contratação do técnico espanhol. Então é de se imaginar que tanto o Marcos Braz quanto o Bruno Spindel façam o máximo de esforço para segurar o espanhol pelo máximo de tempo possível. Já, porém, por outro lado, o BAP, que é o vice-presidente de Relações Externas, um cara muito próximo ao Rodolfo Landim, deve estar fazendo a caveira do novo treinador, porque há uma guerra nos bastidores, isso é público, isso é notório, entre o BAP e o Braz. E enfraquecer as decisões do Braz certamente fortaleceria internamente tudo que o BAP pensa. O BAP era a favor da contratação do Miguel Ángel Ramírez, técnico do Independiente Del Valle. Então essa guerrinha de bastidores ainda é algo importante para a gente avaliar nos próximos dias.
Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês na manhã dessa segunda-feira. Espero que tenham curtido o vídeo e deixem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal vai resolver esse problema agora. Vai apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se, vai apertar inclusive o sininho para começar a receber notificações de todos os vídeos que eu fizer. E para fechar, mas não menos importante, vou deixar na descrição desse vídeo um link, você clica lá, escolhe um dos 5 planos e passa a ser membro do canal do Nicola, tendo direito a uma série de vantagens bem legais. Beleza? A gente se vê em breve. Tchau, tchau!